Você está cansado de pagar tão caro no cheque especial e no cartão de crédito? Você vai ao banco e tenta pegar uma linha de financiamento e quando vê aquelas letrinhas pequenininhas com juros que passam de 200, 300, você chega a cair para trás com tamanho disparate no juro que é cobrado no Brasil. Então fica tranquilo porque o Congresso Nacional decidiu agir. Um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado e que está em tramitação pela Câmara promete estabelecer um teto para o juro no Brasil. Nada de 100, 200, 600% ao ano. Agora é 30% e ninguém fala mais nada. Esse é o tipo de medida que a gente vai fazer para tirar a economia do buraco e ajudar os trabalhadores a conseguirem empréstimos melhores para a retomada da economia? Será? O assunto de hoje é o teto de juros que está sendo discutido pelo Congresso e que promete colocar um freio a esse tamanho desse juro alto que todo brasileiro já viu quando tenta pegar um empréstimo. Esse juro especificamente é muito alto quando a gente fala sobre cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito e também no cheque especial. A taxa média desse tipo de modalidade no Brasil é de 300% ao ano. Isso é a taxa média. Quer dizer que tem taxa muito maior e, obviamente, também tem taxa menor. Agora, uma taxa de 300% ao ano significa o seguinte: se você for ao banco e pegar 10 mil reais, depois de um ano você vai dever ao banco 30 mil reais. Agora, como eu disse, é uma taxa média. Existem linhas que cobram até 600% ao ano. Então, no mesmo exemplo, você pega 10 e tem que pagar 60 mil reais. É óbvio que esse tipo de taxa é convidativa ao calote. Ninguém consegue honrar com esse tipo de pagamento. E é aí que mora o problema. Porque, a pretexto de ajudar o trabalhador, o Congresso decidiu legislar nessa causa. Eles já vinham cobrando que o Banco Central fizesse uma postura mais dura contra os bancos. O Banco Central, lá em 2019, já tinha colocado um certo limite para esse juro alto e tinha fixado como teto uma taxa no cheque especial e uma taxa de 150% ao ano, que já é uma taxa muito alta, mas fazia com que o Banco Central entrasse numa seara que é bastante perigosa, que é o congelamento de preços. Nesse vídeo eu vou explicar por que esse tipo de medida, a pretexto de ser algo bom para o trabalhador, traz consigo um grande problema e um grande perigo para toda a economia. E sempre começa com uma justificativa de resolver um problema em curto prazo, que é um problema que afeta todo mundo e que todo mundo, em tese, se beneficiaria disso. Sempre começa assim. Começou assim com congelamento de preços de farinha, trigo, farinha de trigo, alimentos, bens de consumo, e aí isso vai se estendendo até virar uma bola de neve, e lá na frente todo mundo é atingido por essa bola de neve. Então fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar o perigo desse tipo de medida e o que a gente poderia fazer para de fato baixar o juro no Brasil sem recorrer a esse tipo de artifício, que é um artifício que é no curto prazo vantajoso, mas que no médio e longo prazo se mostram desastrosos para a economia, inclusive para a pessoa que está precisando pegar o juro. Eu vou explicar por quê. Esse projeto ele foi idealizado pelo senador Álvaro Dias, aquele que concorreu à presidência da República nas eleições do ano de 2018 e que acabou não conseguindo. O presidenciável Álvaro Dias, senador pelo Paraná, ele tem uma premissa interessante. Ele diz o seguinte: 67% dos brasileiros estão endividados. E desses brasileiros que estão endividados, 74% estão com problema com o cartão de crédito. Então, eles invariavelmente vão pagar aquela fatura mínima e vão entrar no rotativo do cartão de crédito, que é uma das maiores taxas que a gente tem no mercado. O senador diz que esse projeto ele encontra resistências entre os poderosos, entre eles banqueiros e grandes empresas de varejo. E ele está certo. Ele diz o seguinte, que as empresas de varejo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Submarino, etc., elas têm ganhado mais dinheiro com os produtos financeiros que elas vendem, com o crediário que elas fazem, o carnê que elas fazem para os clientes, do que efetivamente com o produto em si que é vendido. Então o sujeito entra na loja, compra um liquidificador por R$50, ele parcela aquele liquidificador, não consegue pagar a fatura e vai pagar de juro muito mais do que ele pagaria para levar o liquidificador. É verdade que isso acontece. E é também verdade que o Brasil
tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Na verdade, a gente só perde para Madagascar, olha só. O Brasil é o segundo país com a maior taxa de juros do mundo. Então o senador decidiu colocar um freio nisso. 20% de taxa de juros anual, e olhe lá. O Senado entendeu que esse valor era muito baixo e estabeleceu um teto de 30%. Mesmo assim, um juro alto comparado que a Selic hoje está em 2% ao ano. A Selic, para quem não sabe, é como se fosse uma taxa que regulasse todo o mercado de crédito no Brasil. É uma taxa de referência, digamos assim. É quanto que, em tese, o dinheiro deveria valer no Brasil. Então, hoje a gente tem a menor taxa de juros que a gente já teve na história do Brasil, 2% ao ano, e esse projeto propõe que se tenha um limite de 30% ao ano para esse juro do cheque especial e do cartão de crédito. Parece bom, né? É um problema fazer isso, porque a pretexto de ajudar a pessoa, esse tipo de medida vai fazer com que a pessoa não tenha acesso ao crédito. Eu vou explicar. Pensa, por exemplo, o senhor João. O senhor João está com a corda no pescoço. Ele está com dívida atrasada, ele está devendo no cartão de crédito, está no cheque especial e precisa pegar dinheiro para fazer face a algum compromisso urgente. Uma conta grande que vai vencer, alguma coisa que se ele não pagar ele pode perder um bem, o carro, a casa, etc. O seu João vai ao banco e, sabendo que tem uma análise de crédito ruim, ele tenta negociar com o gerente. O gerente vai fazer uma análise do cadastral do seu João e vai ver que ele de fato tem muito risco de dar calote. O banco vai oferecer para ele uma taxa muito alta, muito provavelmente acima de 100, 150, 200% ao ano. É uma taxa pornográfica, como disse o senador Lazier Martins, que foi o relator desse projeto no Senado. É verdade que seja, mas o seu João, se ele não conseguir pegar esse crédito nessa taxa, ele não vai conseguir pegar de jeito nenhum. Porque com tanto risco de dar calote, o banco não vai oferecer nenhuma linha de crédito para o seu João. E ele vai para onde? Ele vai para o agiota, ele vai para o mercado negro tentar pegar esse dinheiro. Isso aconteceu no fim dos anos 80 e início dos anos 90 no Brasil, com um congelamento de preços que foi implementado pelo governo Sarney. Naquela época, com os preços subindo a cada dia, o presidente Sarney, que tentava se reeleger, falou: olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fixar o preço dos itens no Brasil. Então a carne não vai poder passar de 30 cruzeiros, o quilo do chuchu de 10 cruzeiros, etc. Ele determinou um tabelamento de preços e ninguém poderia vender acima daquele valor que era estipulado pelo governo. As donas de casa, as pessoas que iam ao mercado, gostaram da medida, porque elas que viam o preço subir todo dia passaram a ter previsibilidade. E hoje o mercado e o quilo da banana está 10 cruzeiros. E amanhã continuar 10 cruzeiros. Então, com isso você conseguiria planejar muito mais a sua vida sem aquela loucura de ir ao mercado todo dia para tentar pegar um preço um pouco mais baixo. Às vezes tinha remarcação de preço com um produto na mão, então você tinha que ficar com o produto na mão para evitar que o rapaz da maquininha fosse lá e remarcasse o preço. Então, a medida que foi adotada nessa época foi fazer com que os preços não aumentassem, e com isso a gente tinha as fiscais do Sarney. Eram as mulheres donas de casa, homens também, que ajudavam a controlar os preços e garantir que os comerciantes, esses bandidos que queriam lucrar todo o custo, não aumentassem o preço para a população. É claro que esse tipo de medida ela tem uma aprovação popular no curto prazo, mas no médio e longo prazo ela é desastrosa. E foi o que aconteceu no Brasil. O que o Sarney não contava é que os custos das pessoas de produzirem esses itens continuavam aumentando, apesar da proibição de vender o produto mais caro. Eu vou explicar. Uma pessoa que criava boi, esse boi continuava a depender de ração, continuava a depender de vacina, de tratamento médico, continuava a ter que ir para o abate no frigorífico, o frigorífico continuava tendo custos com os trabalhadores. Nessa época, como a inflação era muito alta, os salários também eram reajustados conforme a inflação. Então, o custo de abater o animal ia aumentando, porque os trabalhadores tinham que ganhar cada vez mais por conta do reajuste automático da inflação, e chamava de indexação isso, e automaticamente a pessoa que tinha esse boi, ela ia cada vez vendo a sua margem de lucro reduzir. Chegou um ponto que não fazia mais sentido ele vender esse boi para abate,
porque ele pagava mais para engordar o boi do que receberia do açougue para fazer essa venda ao produto final, ao consumidor final. Então, eles deixaram de vender. Não só os criadores de gado, como os plantadores de cebola, de batata, os padeiros. O custo do pão no Brasil sempre foi alto porque a gente sempre teve que importar uma boa parte do trigo. Então, você não consegue congelar o preço do trigo que está vindo do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina. Então, os custos desses produtores foram aumentando e a margem deles foi reduzindo, porque eles não podiam vender mais caro do que era o preço congelado definido pelo governo. O que aconteceu? Desabastecimento. Você ia ao mercado, não encontrava papel higiênico, não encontrava cebola, não encontrava açúcar, não encontrava carne. E aí a população, que inicialmente tinha ficado a favor desse tipo de medida, passou a detestar o congelamento de preço. O Sarney já tinha sido reeleito, mas ele cortou um dobrado para conseguir chegar até o final do mandato, tamanha a impopularidade dele. Num ato desesperado, o Sarney determinou que a Polícia Federal fosse caçar boi no pasto, para obrigar que os criadores de gado colocassem o boi para ser abatido, porque ele estava desesperado que a população queria comer carne e não tinha carne no mercado. Eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo para mostrar um pouquinho de como a gente vivia naquele momento. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda. Então, esse é o tipo de medida que se consegue com o congelamento de preços. Agora, no caso de tabelar o juro do banco, é a mesma coisa. O dinheiro ele tem um preço. Geralmente, o preço do dinheiro é o juro. E como é que é determinado esse preço desse dinheiro? Com base num tanto de banco que tem oferecendo recurso, com um tanto de pessoa que está buscando esse dinheiro e com o nível de risco que essa operação tem. Então, existem várias coisas que determinam o custo do dinheiro no Brasil. Se vai ter mais risco de calote, se vai ter risco de assalto. As agências no Brasil sempre tiveram um custo muito alto, porque existe muito assalto à mão armada aqui. Então, todas essas coisas vão pesando na conta. E aí, a gente tem esse número gigante de 300, 400, 600% de juros ao ano no Brasil. É um juro absurdo, coloca a gente no segundo lugar, só atrás de Madagascar, e realmente é preciso fazer algo. Mas não é congelando o preço, não é tabelando o preço do juro no Brasil que a gente vai conseguir resolver esse problema. Porque, lembrando do exemplo do seu João, ele não vai receber esse empréstimo no fim da ponta. O banco vai se recusar a oferecer esse dinheiro para o tomador. Então, o que a gente pode fazer para ter um juro menor no Brasil? Esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre isso, quais seriam as medidas reais e que poderiam de fato ter efeito na sociedade, comenta aqui embaixo, eu quero. Eu também quero saber a sua opinião, o que você acha sobre esse tipo de medida. Você é a favor do congelamento de preços? Você é a favor do tabelamento de juros no Brasil? Me explica por que você é a favor, me explica por que você é contra, porque assim a gente consegue entender e tentar fazer com que mais pessoas saibam desse assunto. Essa medida já foi aprovada pelo Senado, está em discussão agora na Câmara e, se for aprovada pela Câmara, irá à sanção presidencial. Mais uma vez, eu explico que essa é uma medida que tem tudo para ganhar aprovação popular no primeiro momento, mas que no médio e longo prazo é desastrosa para a economia. E ainda que ela seja pensada para um momento de crise, para valer até o fim de 2020, todas as medidas de congelamento de preço começam exatamente dessa forma, pensando em corrigir um problema temporário, mas as pessoas vão se acostumando, gostando daquilo, e aí o estrago
é como se fosse uma traça que vai invadindo ali o guarda-roupa. Ela vai comendo por dentro e quando a gente vê, já não tem mais estrutura o guarda-roupa e as estruturas todas vão abaixo. Então, é um perigo, é um risco que o Brasil está correndo e a gente não deve correr esse risco por essa retomada da economia que a gente já espera que aconteça nesse segundo semestre. Meu nome é Deco Bancion, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e aperta o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima, obrigado!